Olá, pessoas lindas! E vamos ao primeiro episódio do novo programa do canal, As Grandes Divas da Música Brasileira. Vicentina Paula de Oliveira, esse é o verdadeiro nome da nossa cantora homenageada de hoje, porém, ela foi rebatizada pela própria mãe, que achou que isso não combinava, né? Que Vicentina não combinava com o nome de cantora famosa, de artista. Então a própria mãe falou: olha, vamos colocar Dalva. E deu muito certo. Nome de estrela, né? Então tudo a ver com ela. Quem já teve oportunidade de assistir algum vídeo ou escutar alguma canção da Dalva cantando, dá para perceber uma certa carga emocional. Ela era muito expressiva. Sabe aquele tipo de cantor ou cantora que faz você chorar e sofrer com amor que você nem tem? Dalva de Oliveira, ainda nos anos 30, começou os seus estudos de canto com um maestro italiano por incentivo de um amigo pessoal e apoiador de sua carreira, Ademar Machado. Em seguida, ela conheceu Jaime Costa, que a introduziu no mundo do teatro. Faz muito sentido, porque ela era uma cantora-atriz. Em uma dessas apresentações no teatro, ela conheceu Erivelto Martins, o homem que viria a ser o seu primeiro marido e também parceiro musical. E a união amorosa, que também seguiu rumos artísticos, fez história na música brasileira por meio do Trio de Ouro, que era composto pelo casal Dalva e Erivelto e também o companheiro Nilo Chagas. O grupo cantou junto por mais de 15 anos. Bastante tempo, né? Porém, o relacionamento de Dalva e Erivelto era muito conturbado e chegou ao fim no final da década de 40. Um casamento marcado por traições, violência, escândalos, enfim, foi bem complicado. E Erivelto fez de tudo para poder manchar a reputação da sua ex-mulher. E o que ele não contava é que ela fosse fazer muito sucesso mesmo fora do Trio de Ouro. Dalva teve a coragem e a força para seguir carreira solo e foi muito acolhida pelo público. E mais do que isso, ela foi um grande sucesso. No repertório da Dalva tinha valsa, muitos boleros, marchinhas de carnaval. Ela era bastante versátil e tinha uma extensão vocal que a permitia ir de notas mais graves até as mais agudas. Agora, tecnicamente falando, aos olhos de meu estudante, tá? Porque eu ainda estou no processo de aprender. A Dalva era uma soprano, cantora de música popular com muita influência do canto lírico. Acredito também porque ela estudou música com um maestro italiano. Com certeza isso teve muita influência no estilo dela cantar, interpretar as músicas, que eu diria que chega a ser operístico. Se ela fosse cantora de ópera também, tenho certeza que seria muito bacana na época, porque ela tinha uma teatralidade, uma dramaticidade. Eu estudo canto lírico também o canto lírico tem um toque de exagero que no popular não é tão comum, né? Bastante vibrato, bastante espaço para cantar, aquela potência, e a Dalva tinha essas características na voz dela, sim. E, apesar do casamento dela, na minha visão, né, nos dias de hoje, ter sido muito tóxico, abusivo, eu diria até perigoso, né, porque ele traía, batia, né, enfim. Ela sofria de amor por causa dele. Ela sofria muito,
foi um término que a abalou emocionalmente, assim, demais. E ela foi se afundando em alcoolismo. Ela tinha problemas sérios com bebida alcoólica, tá? Porém, ela transformava essa tristeza em música. A tristeza pelo término do casamento dela com Erivelto Martins rendeu frutos musicais. Ela transformava a dor, a frustração dela em arte. E todo mundo, né, percebia que ouvia as músicas dela que eram canções de desabafo. Sabe aquela indireta por meio da música? Bem direta, sabe? Que todo mundo tá entendendo o que tá acontecendo? Pois então. E Erivelto aproveitava a carona e fazia músicas, né, em resposta ao que a Dalva cantava. E eles ficavam nesse confronto, né? E o público ali acompanhando, ouvindo os dois lados. Mas a Dalva realmente ela conseguiu o seu lugar ao sol. Tem filme, biografias, minissérie que retratam muito bem a vida e o legado artístico da Dalva de Oliveira. Ela também teve outros parceiros, né, outros casamentos, porém o mais polêmico de todos, que mais rendeu assunto e de fofoca na época, foi com Erivelto. E ela mostrou muita resiliência, porque ela teve muitas perdas, muitas tragédias na vida pessoal dela, só que ela tinha uma resiliência, ela conseguia se reerguer, né, como pessoa e se refazer como artista a cada dificuldade e conseguia se manter ali muito bem. Inclusive, ela casou depois com um argentino, adotou uma filha com ele, perdeu a guarda da criança. Anos mais tarde casou com um rapaz, né, bem mais jovem do que ela, que a envolveu num acidente com vítimas fatais. Teve muita coisa difícil na vida dela, mas ainda assim ela levou a carreira muito a sério. Acredito também que era um propósito na vida dela, uma maneira de continuar resistindo, né? Uma maneira de perseverar era se dedicar à arte na vida dela. Eu vou ler para vocês, para finalizar aqui, uma citação das minhas pesquisas sobre a vida da Dalva, que eu retirei de um obituário do JB. E diz o seguinte: uma espécie de Edith Piaf nacional. Dalva de Oliveira retirava da própria vida, marcada pela tragédia, a frustração amorosa e uma incrível capacidade de estar sempre recomeçando, a força de sua arte. Em nenhuma outra cantora brasileira, os dizeres das canções guardam tanta intimidade com a história pessoal da intérprete. Agora, com vocês, a minha singela homenagem. Vou cantar uma música que eu acho muito bonita, tem muito a ver com a personalidade dela, com a história dela. E assim, não é imitação, certo? Eu vou usá-la como inspiração, mas vou cantar do meu jeitinho e espero que gostem. Vamos lá. Se o azul do céu escurecer e a alegria da terra fenecer, não importa, querido, viverei do nosso amor. Se tu és o sonho dos dias meus, se os meus beijos sempre forem
punhado de estrelas no infinito irei buscar e aos teus pés esparramar. Não importa os amigos, risos, crenças e castigos, quero apenas te adorar. Se o destino então nos separar, se distante a morte te encontrar, não importa, querido, porque eu morrerei também. Quando enfim a vida terminar e dos sonhos nada mais restar, no milagre